Alô, amigos! Eu agradeço a sua presença, você desse lado, do lado de cá, para que a gente possa trazer boas novas para você. Obrigado, curte, compartilhe, participe do nosso canal se inscrevendo. Obrigado! Hoje nós teremos um bate-papo indiscutível, sendo que é verdadeiro e lógico a existência da Bíblia. É possível que a Bíblia possa estar errada em todos os planos humanos e na área espiritual, material? Esta é a pergunta. Eu creio que a Bíblia por si só é importante. A questão de a Bíblia pode estar errada é complexa e depende fundamentalmente da perspectiva de quem lê, de quem acredita, envolvendo crenças religiosas, interpretações teológicas e abordagem históricas e científica. Tem gente que compara a Bíblia com a ciência. Não há uma resposta única ou consensual para isso. Afinal, a Bíblia não é um livro qualquer, um livro comum. Até porque muitos dizem que ela é um livro difícil de interpretação. Eu não acredito nisso. Muitas vezes temos um olhar humano e passamos a olhar somente feitos mirabolantes, que no sentido humano achamos que aquilo é impossível de acontecer. Você não acredita em milagres. Naturalmente, o homem põe sempre em dúvida o sobrenatural, tudo aquilo que é diferente. Aqui veremos 5 questionamentos que, prestem bem atenção, e já foram comprovados cientificamente. A Bíblia contém diversas narrativas que se aliam com os registros históricos e descobertas arqueológicas. É a grande verdade a comprovação dos fatos. Embora a Bíblia seja primariamente um livro de fé e moral, e não um livro de história ou um livro de ciência, muitos dos seus relatos e personagens principais encontram-se confirmação em fontes externas. A Bíblia não é aquele livro de ciência, puramente ciência. Ela exorta você. Sempre fica com dúvidas por erros interpretativos. Vamos ver a seguir alguns fatos e eventos discutidos na Bíblia que possuem evidências históricas ou científicas, estou reforçando isso, que corresponde aos fatos. Discute-se se Pôncio Pilatos existiu. Pôncio Pilatos é apresentado nos evangelhos como o prefeito romano que supervisionou o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo. Ainda alguns teóricos não acreditam que ele existiu. A existência de Pilatos ela foi confirmada por uma descoberta arqueológica notável em 1961 em Cesareia Marítima, lá em Israel, que é a Pedra de Pilatos. Esta inscrição em latim menciona Pontius Pilatus, prefeito da Judéia. Está lá escrito, uma pedra milenar, secular, sei lá. Historiadores romanos como Tácio e Flávio Joséfo também fazem menção a ele e seus escritos, corroborando seu papel e posição histórica. Marcou sim presença dentro da Bíblia. Existiu o rei Davi? Davi é uma figura central do Antigo Testamento com vários relatos marcantes e é conhecido principalmente por derrotar Golias. Vocês conhecem essa história? Estabelecer uma dinastia real lá em Israel, naquele momento, naquele fato, naquela época. Durante muitos anos, céticos questionaram a existência de Davi fora da narrativa bíblica. É impossível isso. No entanto, a descoberta da Estela de Tel Dan em 1993, uma pedra de basalto com uma inscrição aramaica do século 9 a.C., menciona a casa de Davi.
a Beit David. Esta é a primeira referência extraordinária extra-bíblica e sua dinastia de Davi, validando a existência histórica de sua linhagem real. É fato. Não há o que duvidar. Tem também a inscrição de Senacaribe e queda de Laques. O livro de 2 Reis, capítulo 18, e Isaías, capítulo 36, descrevem a campanha do rei assírio Senacaribe contra Judá e o cerco da cidade de Laques por volta de 701 a.C. Escavações em Nínive, antiga capital da Síria, revelaram relevos detalhados e retratam o cerco e a conquista de Laques pelas forças de quem? As forças assírias. Foi comprovado. Esses relevos hoje no Museu Britânico correspondem vividamente à descrição bíblica da batalha e da brutalidade assíria. O fato que aconteceu naquela época demonstra a verdade. Além disso, existe o cilindro de Senacaribe, ou prisma de Senacaribe, que é um documento cuneiforme que relata a campanha e a prisão do rei Ezequias em Judá, lá em Jerusalém, coincidindo com o quê? Com um retrato bíblico. Outro fato comprovado tem também o manuscrito do Mar Morto. É outra coisa que existe. A Bíblia hebraica, Antigo Testamento, a Torá, ela foi escrita ao longo de séculos. E a precisão da transmissão dos textos eram frequentemente debatidas. Porém, nunca deixou de ser verdadeira. É um fato. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, lá em Qumran, em 1947 e 1956, é considerada uma das maiores arqueologias bíblicas até hoje no nosso mundo atual. Esses pergaminhos datados do século II a.C. ao século I depois de Cristo contêm fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento. Não é eu que estou falando, são os historiadores, a verdade bíblica. A comparação desses manuscritos antigos com os textos hebraicos medievais é o chamado texto masorético, que mostra uma notável consistência textual, uma prova textual, o que sustenta a precisão e a fidelidade da cópia e da transmissão dos textos bíblicos ao longo de milênios. É um fato que é comprovado. E dentro do contexto do recenseamento de Augusto, temos um fato. O Evangelho de Lucas, ele menciona que José e Maria viajaram para Belém para um recenseamento ordenado por quem? Pelo imperador romano César Augusto. O que resultou? O quê? O nascimento de Jesus. Naquela fuga, os historiadores romanos, como Flávio Joséfo, confirmam a prática dos censos romanos para fins do quê? Da tributação, para fins da arrecadação. Embora a cronologia exata e a natureza de um censo que exigisse o retorno de todos à sua cidade natal sejam debatidas ao longo do tempo, a existência de tais registros romanos e o contexto político-administrativo da época estão bem documentados e mostrados. Eles são verídicos. Esses exemplos ilustram como a arqueologia e outras fontes históricas, muitas vezes de nações ou culturas que eram o quê? Hostis a Israel, atestam a realidade do pano de fundo histórico e de muitos personagens e eventos descritos na Bíblia. Não adianta negar. Porém, alguns temas o humanismo considera duvidoso
se baseando em supostas contradições sem nenhuma sustentação teológica. Como esses exemplos que eu citei. A maior contradição da Bíblia é frequentemente citada como a diferença entre os ensinamentos sobre salvação pela fé, presta atenção, e a necessidade de obras com versículos do apóstolo Paulo, que se baseia onde? Na salvação pela fé, contrastando com as passagens de Tiago, que pelas leituras bíblicas era baseada na salvação pela fé e pelas obras. Aí há outras visões, outras contradições apontadas incluem o caráter de Deus lá no Antigo e no Novo Testamento. As diferentes versões de histórias e as instruções morais distintas lá dentro, como a de não matarás, versus o mandamento bíblico do que? Matar. Portanto, preste atenção no que eu falei, não se confunda. Muito cuidado ao analisar textos bíblicos. A interpretação dessas contradições depende muito da perspectiva individual de cada um. Alguns veem contradições como evidência de falhas na Bíblia. É muito fácil você achar defeito, isso é natural do homem. Enquanto outros as veem como resultado de problemas de tradução, de má interpretação ou simplesmente de um simbolismo. Alguns estudiosos eles argumentam que as contradições são apenas aparentes e podem ser resolvidas através da análise do contexto histórico e literário de cada passagem que existe dentro da Bíblia. Eu cito como exemplo pontos de vistas entre católicos e evangélicos. Pois na Bíblia existem 2 livros que se destacam por não conterem a palavra Deus. Não existe dentro da palavra Deus. O livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, não existe a palavra dentro desses livros, a palavra Deus. Esses livros têm características e temas distintos, refletindo a diversidade literária e a teologia das escrituras sagradas. É muito fácil, a questão de interpretação. Não é eu que estou falando. Eu poderia dizer que livro santo é estes que não mencionam a palavra de Deus? Porque não tem a palavra de Deus, não é um livro santo? Claro que não. Isso prova que a Bíblia também é um livro literário. Ele é um livro de romance, é um livro de ação com vários aspectos, menos os fictícios, porque o que tem lá dentro são verdadeiros. Mas um fato marcante não deixa de existir. Onde dentro da Bíblia narra muitos milagres e baseados nessas lindas escrituras, nós vemos que até hoje elas existem. Você tem que crer no milagre. Todas as vezes que alguém fala isso é um milagre. Logo pensamos, Deus existe, e a Bíblia confirma. Portanto, não há o que se duvidar da Bíblia. Não há como ela foi feita, como ela foi escrita. O Espírito Santo estava dentro dela, que nos trouxe à humanidade. Portanto, nós não temos que estar contextualizando, buscando afirmações falsas, acreditando que tudo aquilo não passa simplesmente de uma história contada por um homem. É muito mais do que isso. É contada por alguém, veio lá do céu e trouxe essa palavra maravilhosa. A Bíblia, ela existe, é verdadeira, é um contexto que está dentro do ser humano, é um contexto que está na criação do homem, é um contexto que faz você cada vez mais aumentar a sua fé e conseguir coisas impossíveis. O meu muito obrigado a você. O meu muito obrigado a você que ficou até o fim, que você acompanhou-nos, você se inscreveu no nosso canal. Eu agradeço a sua participação, sempre dizendo que Deus te abençoe.